Algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei, que não é bem assim. Um clássico, gente, um clássico. Gilberto Quando é assim, eu Barros, no prefiro Boa Noite pecar por Brasil, excesso. comentando Quando Yu-Gi-Oh! a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar: como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. O capeta está aqui. Já começamos com uma questão que resolve todos os problemas logo na primeira fala dele. Crianças de 2 anos e meio. Guarda essa informação, a gente vai voltar nisso. Crianças de 2 anos e meio. Só aí a gente já resolve todo o problema. Para realizar magia negra. Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei, aliás? Você que diz que eu exagerei, tem um filho. Tem um filho. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. A justificativa é de que é apenas uma brincadeira. Mas é. Não é um jogo. Milhões de crianças brasileiras estão sendo se viciadas, promotores da Vara da Infância e Juventude. Se viciadas. Se viciadas. Iludidas. Hipnotizadas. Ai, ai. Por essa palhaçada. Por essa indecência. Por essa figura de mau gosto ou figuras de mau gosto. Pera lá. Brincadeira apenas inocente, não. Brincadeiras que induzem a violência. Brincadeiras que ensinam como bater, como matar. Alto lá. Brincadeira que ensina como bater, como matar. Nós estamos falando de um baralho que você mata com baralho. Não faz nem sentido essa frase que ele está falando. Mas tudo bem, vamos continuar acompanhando. Eu vou fazer na quinta-feira um programa especial denunciando estas vou denunciar, vou mostrar. É tudo a mesma coisa, deu pra ver, né? Eu só tô em dúvida, aquilo ali parece um baralho da Copag, né? Mas é um starter deck, né? A qualidade tá meio ruim, mas dá pra ver, é um starter deckzinho básico, e ali do lado, e só pra poder esclarecer antes de qualquer coisa, gente, eu não sou jogador de Yu-Gi-Oh! Eu joguei muito pouco na época da febre, nunca fui do card game, mas acompanhei toda a repercussão. Estou mostrando isso para psicólogos, estão abobados. Estou mostrando isso para prefeitos de cidades, estão abobados. Abobados. Vou trazer... André, obrigado, você fez o que você prometeu. Vou trazer pais testemunhando que depois dessas figuras entrando em casa, os filhos mudaram radicalmente para pior. Bons alunos se tornando péssimos alunos e achando um barato. Crianças pequenas chutando canela de mão maior. Desculpa, mas essa parte me quebra. Criança pequena chutando a canela de uma... Gente, briga de criança. Mas tudo bem. Escola um inferno fuzuê. Tem que cuidar. Tem que estar em cima. Tem que estar em cima. Isso aí eu concordo. Nós somos pais para isso. Verdade. Ele tá corretíssimo nessa frase dele. Tem que educar, tem que ensinar, mas dessa forma como ele tá fazendo, a gente sabe, isso aconteceu no final dos anos 90, início dos anos 2000, e a gente sabe que o resultado não foi muito bom. Mas o que ele tá falando aqui é verdade. Tem que educar, tem que ensinar, e principalmente lembrar que existe uma coisinha chamada classificação indicativa. E aí a gente já volta lá atrás. O que ele falou lá atrás? Criança de 2 anos e meio. Nunca que uma criança de 2 anos e meio é para tá brincando com isso. Isso não é brincadeira, é para criança.
A classificação indicativa do Yu-Gi-Oh!, até onde eu sei, posso estar enganado, o anime tem classificação livre, se eu não estou enganado, mas talvez possa até ser 10 anos e tal, mas o jogo é para cima de 10 anos. Para cima de 10 anos. Como é que uma criança de 2 anos e meio está brincando com isso? Primeiro que a criança não sabe nem ler o que está escrito ali. Segundo, que não consegue interpretar a situação. E nós estamos falando literalmente de um card game. Então, enfim, vamos continuar. Senhoras e senhores, está no ar o Boa Noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Esses jogos que viraram uma... Aqui, gente, é um compilado, tá? Vocês viram que ele já estava falando que ele recebeu cartas, parece que foi uma matéria já depois. Então, pelo que eu entendo, foram vários programas, porque isso farmava view na época de uma maneira, assim, absurda. Quem viveu anos 90 sabe disso, que todo assunto de pânico, principalmente pânico satânico, rendia bastante visualização e bastante repercussão. Febre no Brasil já movimentam 3 bilhões de dólares no mundo inteiro. Não deve ser mentira. Nós estamos sendo usados, com certeza. Eu disse dólares, eu não disse real. Eu disse 3 bilhões de dólares. E antes que vocês pensem assim, 3 milhões de dólares, é mesmo, gente. O Yu-Gi-Oh! É uma franquia mundial que rende muito. É muito popular até nos dias de hoje. Tem uma comunidade bem ativa, né? Tá sempre lançando jogos novas coleções, etc. Então, 3 bilhões de dólares para uma franquia como Yu-Gi-Oh! É até pouco, tá? 9 bilhões de reais. Alguém está brincando com as nossas crianças e hoje nós vamos ter, pelo menos em São Paulo, um basta, eu acho. Alguém está brincando com as nossas crianças, como qualquer empresa que faz brinquedo, que está mirando justamente conseguir dinheiro em cima de um produto que está vendendo. Então, não faz sentido. Por isso é que eu estou abrindo mais um. Boa noite, Brasil! O vício das crianças nesse tipo de jogo é nocivo. Atrapalha estudos, tira concentração, gera imensa e intensa agressividade. Uma pausa. O vício nesse tipo de jogo não é nesse tipo de jogo, é em qualquer tipo de jogo. A gente precisa lembrar sempre que a gente precisa cuidar da quantidade que as pessoas consomem de qualquer tipo de jogo, seja card game, seja jogos de computador, de PC, de consoles no geral. A gente precisa saber a quantidade. E aí entra a parte fundamental dos pais. Você acompanha quanto que o seu filho consome, a quantidade que é? Isso a gente precisa acompanhar mesmo, porque os jogos têm que ser para a gente um motivo de lazer, um momento onde a gente descansa a cabeça e tudo, não é para a gente deixar de fazer as nossas obrigações. Vocês me acompanham aqui nos perfis, vocês sabem muito bem disso. Eu sempre bato muito nessa tecla. Olha, tudo aquilo que eu jogo é sempre no meu momento de folga. Eu não deixo de fazer as minhas atividades, né, com o padre para poder jogar. E isso vale para qualquer pessoa. A gente tem que saber educar. E hoje a gente vê, por exemplo, um grande vício em telas. Os meninos presos em telas durante muito tempo. E aí a questão não é basicamente aquilo que está ali, mas principalmente o acompanhamento que os pais têm. Você sabe regular o seu filho na quantidade? Por exemplo, ele usa aqui várias vezes, a gente vai ver daqui a pouquinho, a questão da escola. Realmente a escola não é o lugar para poder isso estar acontecendo, pelo menos não nos horários de aula, talvez no horário de intervalo, tudo bem. Mas no horário de aula, isso não deveria estar acontecendo mesmo, não. Algumas escolas já proibiram a brincadeira até mesmo na hora do recreio. Vejam isso. Por quê? Os nomes dos monstros, as crianças sabem de cor. Dragão preto de olhos vermelhos, dragão amaldiçoado, Jimbakudan. Mas por trás dessa simples brincadeira, eles aprendem estratégias com vocabulário nada convencional. Quando qualquer carta derrota ela, elas vão pro cemitério. É o jogo. Aprendem estratégias. Basicamente, qualquer TCG é um jogo estratégico. Quem joga TCG sabe disso. Você tem que saber qual carta usar, em que momento usar, contra que carta que tem mais poder, tem menos poder, defesa, etc. Isso é o básico. Inclusive, isso não deveria nem ser uma preocupação. Isso deveria ser uma coisa positiva, porque você estimula o pensamento de uma criança. Assim como um jogo de xadrez, você também tem que saber as regras básicas para poder você conseguir sair vitorioso. Então, um pouco exagerado. Agora, quanto à questão dos nomes, tal, daqui a pouquinho a gente vai entrar com mais propriedade. Eu só achei estranho ele falar com vocabulário nada apropriado. O menino só falou que uma carta é derrotada e vai para o cemitério.
O que tem de inapropriado nisso? Mas tudo bem. Do poder, o forte ganha do mais fraco. Uma febre entre a garotada. As cartas de O forte ganha do mais fraco. Não faz nem sentido essa frase que ele está falando. Mas qualquer disputa de um jogo, num X1, por exemplo, é literalmente isso. O vitorioso é o mais forte. Né? Yu-Gi-Oh! Viraram comércio paralelo até dentro da escola. Começaram a trazer dinheiro para um colega comprar, porque era mais barato. Aquele que achava que tinha mais que o outro acabavam brigando no pátio. Então, assim, se tornou uma febre nociva à brincadeira. Presta atenção, isso aqui eu lembro muito de acontecer mesmo, de pessoas que tinham, por exemplo, onde que comprava a carta mais fácil, etc. Então acabava tendo essa troca entre as pessoas, um comércio paralelo. Gente, isso sempre existiu e sempre vai existir, tá? Eu vi isso acontecer com tazo, eu vi isso acontecer com bolinha de gude, né? Então, assim, isso sempre vai acontecer. Agora, me impressionou a diretora falar dessa questão da disputa entre os meninos. Quem tem mais acaba se sentindo legitimado para bater no outro. Gente, isso é um problema educacional. Isso não é um problema por conta de cartinha. Isso chama bullying, sabe? Isso acontece até hoje, infelizmente, mas não é uma questão porque a cartinha gerou isso. Não, existem outras atmosferas que fazem com que essas coisas existam e que precisam ser trabalhadas. Olho nesse vício e preocupadas com o comportamento das crianças, as escolas criaram regras para proibir a brincadeira que começou dentro de casa. Gilberto, nessa escola que fica localizada na zona leste de São Paulo, as brincadeiras com as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Foram totalmente proibidas. No lugar disso, a escola colocou à disposição uma atividade construtiva, onde a garotada aprende noções de tecnologia, física, raciocínio e conhecimentos gerais. Isso é legal. Isso é muito legal. É uma iniciativa para poder as crianças terem um outro tipo de conhecimento. Ótimo, super válido. A questão de proibir, eu acho que não é um caminho. Eu acho que é uma questão de educar, etc. Mas aí tem todas as questões do período onde essa matéria foi ao ar. Mas a escola oferecer outras alternativas, excelente, excelente, perfeito. Isso aí a gente tem que concordar. Esse daqui, sendo pedagógico, daria uma nota 10, e segundo jogo de cartas, onde há competição, há disputa, há violência, seria uma nota 0, né? E aí a gente entra numa questão. O jogo de cartas ele pode ser pedagógico. A questão é você saber como usar ele, como lidar com ele. Agora, o ato de você demonizar aquilo não vai resolver o problema. A psicóloga do colégio fez uma análise sobre os efeitos do jogo e chegou a uma conclusão. Eles querem sempre buscar mais conquistas, né? A conquista do poder. Na verdade, é uma disputa, é um trabalho que tem que ser bem olhado, inclusive dentro até de valores, né, familiares, como que as pessoas observam isso. Dona Adriana sabe muito bem disso. Isso é muito legal. A psicóloga foi muito lúcida no que ela falou. Tem que se olhar a questão de valores, etc. É verdade mesmo. Isso aí tem que ser olhado. Mas não dessa forma como foi colocado, como se o problema fosse o baralho, que não é o baralho. Né? É uma questão de princípios e valores de educação. Disso, vendo o Boa Noite Brasil e ouvindo o alerta do Gilberto sobre as cartas, ela percebeu que a discórdia entre os dois filhos tinha uma explicação. Nós começamos a ligar os fatos, o Gilberto falando de irmãos que nunca haviam brigado, irmão menor chutando o maior, saindo no tapa, e começou a falar das figuras que eram demoníacas. Gustavo tem 4 anos. Apesar da pouca idade, sabe melhor do que ninguém como jogar o Yu-Gi-Oh! Ele coleciona as cartas, mas gosta mesmo é do videogame. Vou matar! Vou matar! Deixa os carrinhos e bonecos na prateleira e fica horas grudados na tela da TV. Acho que a gente... Olha o que eu falei para vocês. O menino tem 4 anos. A recomendação do jogo é para cima de 10. Essa criança não tem condição de entender o que está acontecendo ali. E é claro que aí vai entrar toda a questão daquilo que a gente chama de pânico moral e também uma carga de pânico satânico. E a gente precisa aqui recordar, não é a primeira vez que isso aconteceu e nem foi a última. A gente já passou por outras situações de pânico satânico antes e depois do Yu-Gi-Oh! Isso começa lá nos Estados Unidos, principalmente com movimentos protestantes neopentecostais que
Algumas coisas chegam no meio católico, graças a Deus não se criou tanta estrutura assim, ficou um pouco mais reservado, e o Gilberto Barros foi uma das figuras responsáveis por alardear isso também aqui no Brasil, e que acabou respingando em muita gente que viveu esse período. E da onde que surge isso? Surge primeiro de uma falta de compreensão, de conhecer, de buscar entender o que é o Yu-Gi-Oh! De verdade, o que é o TCG, e lembrando, isso aconteceu com outros conteúdos, o RPG passou por isso, estilos musicais como o rock passaram por isso, os próprios videogames no geral passaram por isso, e o Yu-Gi-Oh! Foi só mais um. Falta de conhecimento. É mais fácil banir do que buscar entender, porque o Yu-Gi-Oh! É um pouco complexo, porque você junta vários elementos. Primeiro, um elemento de conteúdo de anime, que é um tipo de animação um pouco diferente daquilo que nós estávamos acostumados aqui no Ocidente. Segundo, que ele usa elementos de outras culturas, né? Tem muitos elementos de cultura egípcia, etc., né? De divindades nórdicas, egípcias e tal, e isso acaba gerando essa estranheza, né? Num país majoritariamente cristão, e tendo esse impulso desse meio neopentecostal protestante, isso acaba gerando essa barreira muito grande das pessoas entenderem que, gente, isso aqui é só um faz de conta. É só um brinquedo, é só uma história sendo contada. Se você parar alguns minutos e acompanhar toda a história, você vai ver que em nenhum momento, por exemplo, o protagonista, que é o Yugi, ele é uma pessoa ruim. Pelo contrário, ele é uma pessoa que tem os seus amigos, que tem valores como amizade, luta, perseverança. Então, é uma questão de se conhecer. Só que é mais fácil demonizar. Olha o que aconteceu aqui, literalmente nessa cena que a gente acabou de ver dessa mãe. Ela tem um problema dentro de casa e, de repente, ela descobre magicamente que o problema é a cartinha. Eu não conheço a sua mãe, todo respeito a ela, mas eu tenho certeza que se tirasse a cartinha, o problema não seria resolvido, porque o problema não é esse. O problema é você ter um contato com o seu filho e você fazer um processo de educação com ele, de valores, princípios. É simples, só que requer atenção, cuidado, dedicação. A gente tem que prestar mais atenção, não... E antes que vocês falem, eu não estou falando que ninguém é um mau pai ou uma mãe, muito pelo contrário, tá? Eu só estou falando que as pessoas acabam sendo cooptadas por esses discursos que são alarmantes, porque é mais fácil você colocar a culpa num algo externo do que em algo que requer a dedicação. Comprar para eles ficarem quietos e dar sossego. Acho que a gente tem que prestar mais atenção, sim. Tem que prestar atenção, sim. Tem que prestar atenção. Por favor, produção. Eu quero a fala e a cena do menino jogando videogame. Eu quero muito som, para que ninguém saia deste teatro hoje alegando ignorância no que vê e no que ouve. Quer ver? O que a criança fala quando está jogando videogame? Não, segura isso aí, eu estou perguntando para o auditório. O que a criança fala quando está jogando videogame? Não, eu perguntei aqui. Agora pode soltar, por favor, em alto e bom som. Mas gosta mesmo é do videogame. Vou matar! Vou matar! E eu fico imaginando como é que foi gravada essa cena. Gente, é uma criança pequena que de fato vai reproduzir as coisas que ela está ouvindo. E o jogo Fala e Matar? Fala de maneira lúdica. É uma carta enfrentando outra carta. É carta, papel. Então, assim, é muito alarde para pouca coisa. Mas o que a gente tem que tirar disso? Tirar que antes de você falar que alguma coisa é ruim ou não é, procure conhecer. Procure ver direitinho o que é que está acontecendo, porque a quantidade de pessoa que eu lembro que passou por preconceito por conta disso, que teve as cartinhas queimadas, criança traumatizada porque os pais jogaram fora, etc., porque viram essa reportagem, não está escrito. Depois aconteceram outras reportagens de outros conteúdos. Há pouco tempo atrás teve uma de Death Note também, que eu falei, gente, é só uma questão da pessoa parar um pouco, assistir e conhecer. Porque o caminho não está por aí. Eu não estou falando que não existam coisas ruins. Existem coisas ruins realmente que a gente deveria evitar. Mas eu estou falando que a maioria dos casos é um processo de você discernir. Saber que, por exemplo, isso é para o seu filho, ele tem idade para consumir isso, ele tem capacidade para discernir o que é certo, o que é errado, o que tem valores bons, o que tem valores ruins. É isso que a gente tem que ver. Qual que é a classificação indicativa? Falou lá no início, criança de 2 anos e meio, para um conteúdo que é para 10 anos. Então, aqui é uma criança de 4. Então, realmente não é para poder ser consumido nessa idade. Mas a gente precisa estar atento para não cair nesses discursos de pânico que mais atrapalham do que realmente trazem uma solução para que as pessoas possam
consumir conteúdos de maneira mais consciente.